Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um dia aqui no canal. Eu me chamo Abner e nesse vídeo a gente vai continuar falando sobre os desvestígios logísticos, até porque logaritmos e matrizes e igualdades são proporções, né, sistemáticas nos eixos cognitivos matemáticos que nós desexploramos da matéria na reversicularidade orgânica, né? Nessa funcionabilidade, as falhas acontecem e elas desestimulam as nossas motivações, ou seja, as nossas repercussões celulares que desacessualizam esses acessórios comerciais que sintetizam a natureza. Então, para conhecer a nós mesmos, nós precisamos destruir todas essas improvações que particionizam a provisória, né? Ou um sistema provisório de utilidade em nossa vida, né? Porém, toda essa armação, né, no sentido de proteger, assegurar nossas relações sensitivas com as matérias, nossas memórias sensoriais destacam o quadrado da sentença. Só que esse quadrado da sentença orgânica já foi desenquadrado e fotografado muito pelas pessoas que se importam com nós, pelos pais e pelas mães. E eles cientificaram tudo isso em uma organização diretória. E aí todos esses precedentes de rimas desatribuíram o clima uma sentença de bem e mal. Nós vimos isso nos vídeos anteriores. E periodicamente a adrenação dessas atividades se roga pelos limites, por causa do equilíbrio da compassividade, que é a conciliação rítmica do esporte de passagem, né? Porque o nosso maior esporte é passar o tempo. Nós todos temos delegacias de desenvolvimento de inteligência. Até porque nós importamos com a vida, né? E damos motivos para todos os terminais ativos que nos motivam sobre os elogios que a gente já viu nos vídeos anteriores. Então, toda a alquimia que a gente diz representa a relação tem uma condução desenervada que faz memória sensitiva pela assimilação destrabalhada sobre a apreensão conjuntiva. E aí tudo isso é uma direção, um direcionamento. E tudo isso revela a fasciculomotorização de expressões desaguardadas, desestressadas, que chegam a resultados de desadrenações, né? Ou seja, cada vez mais drenar as enturvações que o sangue apreende sobre as desconduções oxigenadas que nos chamam a atenção quando a gente não tem capacidade de drená-las, né? Então toda essa fluorescência ao longo do tempo criou um movimento de respeito sobre a conciliação dos esportistas, que são os eixos de gravitação matemática
sobre os valores precedidos. Então, todos nós estamos trabalhando a todo momento, sem sombra de dúvida. Só que a moeda que a gente recebe depende da cascata energética que ela se adere sobre os adeuses de referência, né? Porém, a gente tem coligações que dizem valorizar principalmente a simplicidade. Pois veja bem, dessa ferramenta que diz circunferencia-se valor no projétil de a gente destacar, né? Vejam bem, uma moeda, né? E aí essa moeda, ele se diz valor, né? Gravita valor sobre a síntese proletariada, né? De cumprimentar. Então existem vários cumprimentos que desenham em nós elogios de cobertura, calos de sobrevivência a frequências de trabalhos de ondas, né? De servir a ondas. E isso são instalações. E todas essas instalações, elas mudam seus gradientes de refração de onda, né? Pelas adaptações das colisões energéticas. Tudo isso faz reações metabólicas que dizem fazer os acendimentos. Acendimentos são chamas e são modulações de chama a chama sobre cobertas de dados. Todas essas modulações de energias nos elevam a imposições e controles de chamas, de frequências. Então, isso vai nos dando poder. O poder chama a atenção. Ele tem uma qualidade oleosa sobre a transação, né? Sabe, esse aqui é um óleo natural. E aí, só que a gente tem vários tipos de óleos sintetizados, que a gente falou nos vídeos anteriores, que banham e embanham matérias. E a gente tem capacidades de reagir quimicamente para fluorescer os vetores de relações humanas e substanciar atrações para eles, né? Nos revólveres de imantação oleosa. São geralmente propagandas com artifícios efluentes, sustentando cheiros ou decomposições de cheiros aromáticas no sentido dos valores de informação propagados e pelas vias propagadas, né? E tudo isso é misterioso porque nos afeta e nos corrompe as nossas sinapses, nossas cognições de viabilizar raízes motoras colinérgicas para esse sentido vetorial, para desvetoriar isso ao nosso favor, ou ir ao encontro disso, ir ao acesso disso. Pois bem, só que a educação, ela manda desde o lazer no sentido familiar mais alto, e por razões de memórias sensitivas instaladas nessas razões, nessas terminações residentes, nós desresidenciamos e abreviamos nossas formas de escalar para sempre ser uma crescente em função de Deus, ou em função dos proprietários de descrições materiais sobre as suas participações organizadas, as suas organizatórias, porque eles querem sempre nos decompor, nos desarmonizar, nos digerir. Porém,
Se a gente for saboroso o bastante, nós seremos bem digeridos. Essa é a relação de Deus para com nós, a digestão, porque sempre a digestão forma um ouro negro. Ficou o poema na parte, mas forma uma nova apropriação de substrato, de nutrientes, para a esperança fazer dessa compartição nutricional uma nova experiência, um novo sabor e um novo uma nova aprendizagem sensorial para dizer à memória melhores escolhas. Para entrar nesse clima, então a gente vai voltar às lâminas e fazer esse tempero, né? Elevar esses temperos, essas motivações ao senso de motivação, de aprendizado mesmo, né? Por várias culturas que disso já cultivaram essa curiosidade e elevaram elas aos conjuntos administrativos de natureza, né? Na sintetização das lojas. Então, bom, nós paramos nessa lâmina aqui, ó, das elucubrações dos diudos, né? O que significa isso? Que assim como a gente controla essas ferramentas, né, no sentido de acesso, para controlar e se impor, tentando fazer até mesmo composição artística, ou até mesmo gravar inteligência em nós, no sentido sintético. Vejam vocês a lapiseira, né? A gente tem as ferramentas de gravar, né? Papel e lapiseira. Vamos ver aqui. A gente tem essas ferramentas, né? E aí isso tudo eleva a arte, né? E a arte faz turbulação no sentido de descrições possíveis nos ritmos da circulação sanguínea. Por quê? Porque a apreciação da arte faz contrações nessas recepções de circulação por deondular expressões diversas, inusitadas, apenas por seguir os contornos deondulados dos riscos da arte, né? Então isso tudo desenvolve a decomposição de geometrias em planos. Então você tem os cubos ao plano, né? Então é como se a gente fizesse esse trabalho. E a sismologia disso, sobre as contrações, revela um esporte de sensibilidade nessa circulação em nós, né? Então um cara que dirige muita arte circula muita sensibilidade em circulação sanguínea, né? E tudo isso afeta os olhos, né? O olhar, sobre as retenções de olhos e de contrações da pupila, né? Que é uma das baterias do corpo, né? Que desegestiona a bateria de estado ativo sobre o Sol, né? Ou seja, buscando atividade das energias solares. A gente tem vários tipos de extratores de energias e vários tipos de gravar essas energias nas nossas minerações orgânicas, nas nossas adaptações moleculares. Então a gente escreve em nós, né, sobre as regências de interação com a matéria. Logo,
a matéria ela banha a gente em uma qualificação, né? Adaptação celulares moleculares ao treinamento. Então todo treino, todo esforço, ele tem a sua moeda, né? E aí todo treino bem treinado consegue modular os ganhos dessas moedas no final. E aí esses ganhos no final, né, geram memórias sensoriais sobre esses curtos, geram adaptações moleculares que são elevadas ao final de caixa, né? Como que elas são elevadas? Elas são elevadas nos sentidos das controladorias, né, orgânicas de contração ao efluente, né, ao matéria. Então você tem caixas registradoras de experiências, que são as células em suas decomposições celulares, no sentido energético mesmo, no sentido sensorial. Então, quando a gente cheira um tipo de cheiro, a gente reconhece pelos terminais de compasso, pois cada cheiro é como se fosse para nós um gol de um campo que a gente já percorre. Gol de campo. Então, se a gente percorre muito por exemplo, cada cheiro tem um campo, né, em nós de trilhar. E aí quando a gente sente o cheiro, ele vai ao ritmo de um gol, né? E ele se eleva a um gol, e aí quando a gente consegue detectar o cheiro dizendo o nome do cheiro, a gente consegue chegar a esse gol. Então toda essa memória sensorial, ela tem uma estrada em nós, porque ela faz a estrada. E quando a gente sabe a que ela se remete, né, a gente tem o registro desse caminho sobre né, a gente dentro desse caminho a gente tem os registros, mas a gente tem os terminais, né? Onde que eu coloquei aqui? Aqui, ó. Os terminais. Então, todos os caminhos levam a Roma, mas toda Roma tem os seus caminhos que determinam um nome, né? Então, ó, que constitui o termo ou extremidade relativo ao termo de remete. Então, todo terminal ele representa para nós um limite de chegada, ou seja, uma referência de chegada. Então, quando a gente sente um cheiro, que esse cheiro começa a entrar nas nossas estradas sensoriais, e aí dentro desse caminho, quando a gente começa a definir o cheiro, né? Ato ou efeito de definir, de delimitar exato estabelecimento, a gente vai deondulando entre os sensos o registro que ele significa. E aí quando a gente consegue dentro desse percurso deondular entre os ritmos que ele diz ecossignificar nas nossas moléculas, já adaptadas pelo fato da estrada, a gente consegue fazer o gol, ou seja, colocar o ponto de vista na marcação, ou seja, dar adeus, né? Dar adeus ao ponto, né? Ou seja, gerar positividade falada nos vídeos anteriores, certo? Só que dentro dessa estrada, sobre o caminho e as rimas, a gente tem várias reações e vários tipos de reações a favores e contras. Então existe esses elos que são a favores ou contras, e todos esses elos eles buscam fazer cobrações e são na matemática são interseções de ondas
que fazem fenômenos de contração, de percutida, percussiva. É percussiva. Ondas que fazem fenômenos de contrações percussivas, interseções. Então a gente tem vários tipos e elas podem levar a gente a vários tipos de terminais, né? Ou seja, até mesmo pode atrasar a terminação ou desevidenciar uma terminação, né? Um terminal dentro dessa viagem, né? E aí todas essas interações elas são matemáticas, elas vão entre esses elos aqui, ó, citados aqui, ó, de saída e chegada, elas são operadores lógicos, né? Operadores lógicos. Tá. E aí a gente tem a soma, né? A gente tem o mais, o dividido, vezes, mais, menos, e aí sucessivamente. E dentro desses símbolos, a gente tem vários descendentes de símbolos, né? Então vou pôr aqui, ó, descendentes de símbolos, né? Ou seja, são filhos de símbolos que escalam a representatividade dos pais. E o que isso significa? Que significa que num circuito ativo você pode sofrer vários descendentes de símbolos, né? Ou até mesmo símbolos na sua passagem, nas suas saídas. E eles fazem contrações, né? Tipo assim, são os fazem contrações. Então eles se vestem de time adversário. Então, olha o adversariante aí, gente, né? Sacaram? Então existe esse adversariante e os e os elementos adversativos que estão a favor do aniversariante, né? Então, olha, adversativo, oposto, contrário, adverso, que exprime oposição, né? Então é o que está contrário, né? Tá. Então, eu vou comer o seu bolo. Eu vou comer o seu bolo. Entendeu? Descendentes dos símbolos. E aí, o que eles escalam, né? Esses descendentes, eles escalam alterizações para mudanças objetivos, né? De rotas, de efeitos e de conquistas, várias intercomunicações, né? Alterizações. Por que eu coloquei alteres, né? Por causa que eles fazem um peso na sua ondulação, no seu ritmo, né? Então tem os pesos de ritmo ou preços, né? Tanto faz. Os dois são afluentes. E aí a gente estava falando dessas radiologias no sentido de enobrecer essa imparação, né?
Então tem o enobrecimento dessas raízes, ou seja, as divisões. E essas divisões, com esses arquétipos desvestigiados, né, nessas acelulações, elas conseguem cada vez mais definirem o resultado da partida, né? Então, aqui, ó, para definir o resultado da partida, ou seja, ter o controle, né, das nossas vidas, no sentido do acessório que a gente busca, né, nesses sistemas. Porque nós diariamente a gente tem várias partidas, várias partidas diariamente, mas vamos por cento, ok, mas sobre essa partida aqui, o que ela significa para você? Então precisamos isolar ela para estudar o conjunto de significação, não é isso? É assim que a gente estuda. Então essa carga positiva ou negativa desse resultado aqui, ó, dessa partida, ela é o ponto, ela é que define ponto de vistas sobre nós, né? Só que esses pontos de vistas, eles já estão elevados aos céus, né? Eles já estão elevados aos céus, ou as células de reconhecimento imprevisto, né? Previsto, né? Previsto. Porque o imprevisto, ele sempre está no gap. Ele sempre é descendente, né? Descendentes de símbolos são imprevistadores ou entrevistadores, né? Para buscar recolher mais dados de assimilação sináptica, né, de parametrizações. E aí a gente falou da maldade do infinitivo do suspeito, né? Porque se a gente está investigando alguém, ou a rima de alguém, que é uma crima, né, uma rima diferenciada, ele é suspeito para nós sobre o sistema, né? O sistema não tem confiabilidade sobre esse camarada, e o sistema ele quer alcançar confiabilidade, então o sistema vai com tudo estudando esse camarada. Então existe essa maldade no sentido da busca, né, sobre esse suspeito, né? O cara que né, busca que tem parâmetros que suspende o prefeito, né? Que suspende o padrão. Então, olha só o que acontece. Existe as artes de face ira, né? Ou seja, essa ira aqui, ela é um desenho de chamar, né? De isqueirar, de chamar um adversariante, né? Então, a arte de faceirantender, né? Porque quando a gente tem um adversário, a gente consegue estudar o atacante aqui, ó, ou definir o atacante,
tender. Então existe a tendência de definição do time jogando, ou seja, participando do clima de jogo. Sobre a empreitada dos deuses, né? Os deuses vendem quando não, melhor saber. Sacar? Então existe esse lado, né? E aí esse arte, né? Ou seja, esse cara elevado aos céus, no sentido de ser um jogador, ele começa a desexplorar o lado problemático de estar ali, né, alienado, né? O lado problemático de estar alienado sobre a acusação de núpcias. E aí, que a acusação de núpcias é essa? É que quer dizer que o cara, né? Que o cara, mesmo não casado, se porta como um, entendeu? Então existe um problemático aí, ué. Ele é problemático porque ele consegue, mesmo não estando casado, se portar como um. Existem vários outros retrocessos de infinitivos, né? Porque isso é um infinitivo, né? O infinitivo, ele, para nós, ele é... O que é o infinitivo? Infinitivo: forma nominal do verbo que exprime seu significado lexical, a conjugação e que pertence através da vogal temática, não possuindo, porém, qualquer informação, modo ou tempo. Ah, não, então não é isso, não. Deixa eu ver aqui se não é. Infinitivo: modalidade do infinitivo do suspeito. É mais ou menos por aí, porque, né, tipo assim, o infinitivo, ele exprime, né, seu significado lexical. Então é a forma, né, maldade é a forma de ele fazer esse espremer, né, fazer o suspeito dizer quem ele é, né, ou qual que é o seu crime, qual é o seu time, seu crime, né, seu noso, né. E esse é o casado na mente, com o atestado de reações contrastendidas, né. Tá. Por que tem essas repartições em nós? Por causa das adaptações moleculares, né? Para relevar muitos explorantes, né? Ó, a relevação das explosões dos exploradores de adoções, né, tipo assim, sabores e tal. As pessoas, elas têm as técnicas de se elevar ao casado na mente, né, ao casadinho, né, comer um casado, alguma coisa assim, e disso fazer reações, né, reações de casado, né, porque com essas reações de casado, você já tem um time fixo, né? Ou você não precisa de um time, né? Você joga desexplodindo essas explorações, né? Você releva com mais eficiência. Então tem essa técnica.
Bom, tá. E por que existe esse tal da maldade? Porque dentro dessa hierarquia, né, a hierarquia, ela tem, né, as suas formas de conquistar a hierarquia, né? Então, formas de conquistar hierarquia, né? E aí a conquista, ela coloca a gente em um lugar da hierarquia. Então, se você tem um forte, né, um forte de guerra, um forte de sobrevivente, um casadão que já casou muito, né, ou seja, caçou muito, sabe caçar, ele conhece o lugar que o fortinho tá, né? Porque o fortinho é uma rima que o fortão já comeu. Então, então dessa foto de investigar o fortinho, o fortão ele consegue dar uma molduração, ou seja, o fortão consegue discriminar e implantar uma molduração a essa foto desse fortinho que está buscando conjuntos de para ser fortão. Então aqui, ó, dar uma molduração de santo do problema bobo, né? Aí o bobo é um problema bobo do desistente de contração. Então a contração é algo que faz as pessoas a elevar molduralizações para ser um dia conquistar o fortão, né? A força, o Deus, né? O amor de Deus no caso, que é a fortão. Então, então essa molduração de santo do problema bobo, do desistente de contração, a diversificar bêbado da corrente de ameaçar, assim não Deus vai dar alguma cobra para a polícia aprender. Então aqui, ó, dar alguma cobra para a polícia aprender. Isso quer dizer que para o fortinho alcançar fortão, ele precisa de seguir um caminho. O único problema é que a desistência ela aparece de vez em quando para desassessorar contrações, né? E deixar o bobo mais forte, né? Então quando a desistência tá sendo inalada, né? Quer dizer que a fortinha tá ganhando moldura, né? Para poder se tornar fortão, ele precisa de fazer as contrações da desistência, né? Então ele precisa de treinar o desistir e renunciar ao desistir de todas as horas possíveis de renúncia, né? Até mesmo quando ele diz desistir, retornar e falar assim, não, mas eu não quero mais, mas não, mas eu acho que eu quero sim, não, vamos tentar de novo e tal. Então é alguma coisa assim, né? E aí, tipo assim, nesse momento a pessoa fica parecendo um bêbado, um bobo, e para poder desemborrachar esse curto e tentar sobreviver o aprendizado, né? Ou seja, a apreensão dessa alta tensão, desse curto que a desistência ou a vontade de desistir fez, né? Porque é um fortinho ainda, né? Não é um fortão. E com esse esconder e gordonão, tipo assim, com esse esconder
e gordonão, ou seja, esse gordonão seria o enfraquecimento, né? Esse esconder e gordonão é mais ou menos no sentido da vergonha, né? Que é um foco de calma aí, é um território, é um foco num território que tem trauma, né? É uma passagem do fortão que já sofreu trauma. Então, às vezes, esse fortinha, ele tá com trauma de esconder gordonão. Ou seja, ele não quer ser gordo não. Só que ele tem um trauma porque ele tá fazendo uma coisa que tá levando ele a fazer. O cara, ele não quer praticar atos ruins, mas ele tem um trauma que tá sendo engordado por ele tá caindo na desistência, indo para um outro lado, não fazendo o que ele deveria. Então, porque senão ele motiva, senão, né? Então isso aqui é uma barreira, né? De é um diodo, né? Porque senão ele motiva na causa desvestir portas de desencontrar a minha portaria de prender o eixo na minha estrutura de partida dessa forma de vida que nasceu e aprendeu a super errar com seus próprios erros, né? Então, tipo assim, não tem o supermercado, a gente tem o super errado, que aprende a comprar seus próprios erros para não precisar dos erros dos outros para aprender a dizer não. Mais ou menos isso, né? Esse é o fim da trama dessa inervação. Assim. Leva isso aqui como se fosse uma fibra de uma carne que a gente está comendo, né? Nessa lâmina, né? E aí a gente tem essa versão, tá? E aí, bom, o que eu queria mostrar para vocês, né? Fazer uma relação aqui no sentido da religião, porque eles falam assim que a religião vem do lado de religar. Só que a gente se liga a circuitos de memórias sensitivas, de experiências, né? Então veja só essas imagens. Essas imagens são símbolos de receitas de aprimoramento dos seres sobre as sintetizações de serem capacitados a respeitar, ou seja, a se ligar a esse símbolo de respeito. Então tudo isso a gente tem esse ecossistema religioso, né? E até o ateísmo ele faz parte desse ecossistema, porque ele representa a paz, né? O branco, né? A desassociação, né? É mais ou menos, né, a desescrita, né, ou a capacidade de escrever algo novo, né, ou um símbolo novo. Então a religião ela pode ser definida como um conjunto de crenças e práticas sociais relacionadas com a noção do sagrado, símbolos das principais religiões do mundo e tal. E aí a gente tem religiões e as matrizes das religiões, né, que são as formas de calcular empreendimento aos cristãos, né, às pessoas, aos religiosos, que buscam ser olhos de convecção dessa particípio, né, em comum. Bom,
E aí eu tava pegando ontem o Ciandoblé, né? Ciandoblé, né? E aí, olha só que legal, Ciandoblé é, tem os seus deuses, né? Cada religião ela tem uma forma inteligente de laudar os seus religiosos, né? E aí a gente tem os deuses, né? Olha, o Oxum, o Orixá, Ojum, Kisangô, Oqueseum, Equeceu, Axu, Equecialá, Equexalá, Oquexoci, Leemanja, Imanja, Emanja. Então, olha só, essas entidades elas representam terminais em comum, né? Então, veja só, terminais em comum de valor. Então, a religião ela tem isso, né? Olha só, Candomblé é uma religião de matriz africana que cultua os orixás, né? Então, o termo candomblé eu coloco ciandoblé, né? Vem da junção das palavras quiimbundo, candomblé, dança com ataques, com atabaques, iorubá. Casa significa casa de dança com atabaques, escorrida, tá. A gente tem esse tipo de dança e tal, mas o legal é que a fé, né, as terminações, a fé, o afeto, a fé, né, a ferida, a fertilidade, a fenomenologia, a finalização, né? Tipo, sempre busca chegar nessas resultantes, assim, ó, ou buscar desimprimir a elas, né? E aí todas as religiões têm as suas, né? Eu só estou comentando esse varal de imposição que eleva os participantes, né, os religiosos, a esses olhos, né? A esses olhos nessas conjugações possíveis, né? Vamos pôr aqui, ó. Futuro do pretérito. Perfeito. Não. Será que não tem, não? Futuro do pretérito. Será que tem? Deixa eu ver aqui. Futuro do pretérito. Futuro do pretérito exprime uma ação futura em relação a outra já concluída, né? Então, se a pessoa faz uma coisa, o que isso quer dizer que ela vai fazer no futuro, né? Então, toda escrita tem seus subdados de descrição que podem ser interrogados na suspensão de contas dadas na administração corrente. E aí a corrente de igualdade, a gente tem essa canulação, né? No sentido até mesmo religioso, né? E aí o osos, né? A gente tem os batismos de elos que agimos igualando. E aí a igualação
ela é isso aqui, ó, né? Você pega e faz assim, regra de 3, mais ou menos aqui, ó. Imagens, mais ou menos isso aqui, ó. Essa fração, né, igualdade de proporções. Razão e proporção. É mais ou menos essa matéria que a gente vê, né? Então, dessa razão e proporção, a gente consegue colocar que sobre uma rima, uma escala, a contração que vai ser dada sobre os números em pavimentação é 1, né? Então, tipo assim, se a gente escala, vamos colocar aqui, ó, uma adesão ao meio, né? Vamos colocar aqui, ó, ao meio das coisas, sobre o meio. A escala quadrática disso vai colocar sobre as desigualdades, né? Isso aqui, ó, 1/4. Depende, né? Tipo assim, 4 ao quadrado é 16. Então, 16. Aí 16 ao quadrado. Eu já não sei quanto que é. 144. Não sei, deixa eu ver. Vamos calcular aqui. Então, tudo isso é pontas de rima, né? Ou portas de rima, se você quiser dizer, né? Super interessante a matemática utilizando para essas contrações, né? Policiais, né? Em cidades. 16, ó, de densidades, né? Ou seja, de pesos moleculares. 16 vezes 16 é 256, olha só. Já vai para uma outra rima. Ou uma. Entendeu? Então você consegue ter a potência da rima, né? Olha só. A imponência da rima. Se você quiser descruzar essa rima, você precisa de fazer um dano margeando esse cálculo aqui, ó. Porque aí você vai fazer o abraço a ela, olha. O abraço é isso aqui, ó. Sabe o abraço mata-leão? É esse DNA, né? É o descruzamento de DNA. Porque se ele tá numa fita assim, ó, e tem uma crescente, né? Depende também se está no numerador ou no denominador. Aí você tem isso aqui, ó. Você tem que fazer mais ou menos. Esse é o seu trabalho, ó. Entendeu? E aí, olha só, na indiscreta biologia. Quer ver? DNA. A fita desse cara, né? Comprando na minha loja. Olha só. Eu vou dar um dano nele. Pra ele aprender a ser esperto. Deus, o que você acha? Deus na tensão. Vamos dar na tensão. Vamos dar na atenção dele. E aí, né, tem os terminais de viagem, né? De dar na atenção dos outros. Então, tipo assim, tem essa difração, tem várias operações. Tem radiciação, tem fração, tem exponenciação, tem soma, tem subtração. Depende da onda e do tiro da onda, né? Porque você pode ter ondas assim, ó.
Você pode ter ondas assim, que vai para baixo, vai para cima. Você pode ter ondas assim, e você pode colocar todas elas em um plano, né? Colocar todas elas para uma. E é isso que a sinapse e o organismo faz. E é essa que é o sistema atual fazendo, né? O que o sistema atual faz? Ele eleva tudo ao organismo, né? Ele coloca esses trabalhos no sentido da cintilação orgânica. Na verdade, o ser humano faz isso, às vezes até mesmo sem saber que fazia já há muitos anos, que é colocar as roupas, ou seja, as manchas no varal das sinapses semelhantes. Então, aquela coisa de semelhante atrai semelhante, né? Então é mais ou menos isso, né? Atrai semelhante. Arte atrai semelhante. Bom, esse vídeo já tá ficando grande, então eu vou parar aqui e depois a gente continua fazendo esses desvestigiares, né? Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Fui.